Desde que eu iniciei esse canal, eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês conteúdos profundos e filosóficos a respeito da arte, mas eu também tenho muitas saudades do tipo de conteúdo simples que eu assistia logo que eu iniciei a desenhar. Eu assistia canais como, por exemplo, o Duarte Rodrigues, onde ele mostrava os materiais de desenho que ele usava, os desenhos e pinturas que ele estava fazendo, e tudo isso sempre me cativou e me aproximou muito da arte. Mas conforme os anos foram passando, eu acabei me distanciando desses canais porque eu acabei me encantando mais pelo lado mais clássico, mais tradicional, mais contemplativo da arte. Infelizmente, não tem no Brasil tantos canais que falem sobre arte por essa via mais clássica, mas eu sei que existem muitas pessoas que se interessam por esse assunto. Por isso, hoje eu vou trazer o primeiro vídeo desse canal que vai ir mais para esse lado, e eu espero muito que esse vídeo chegue a vários artistas do Brasil que, assim como eu, desejam alcançar um nível excelente, tanto quanto os nossos mestres do passado alcançaram. E falando em mestres da arte, como vocês viram no título desse vídeo, eu desenhei a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e quero nesse vídeo mostrar para vocês o resultado, falar sobre como foi essa experiência, compartilhar todos os aprendizados que eu tenho estudando a vida e obras de Leonardo da Vinci. Antes de mostrar a obra de fato para vocês, eu quero falar brevemente sobre o porquê que eu decidi copiar essa obra. Muito se fala sobre Leonardo da Vinci e as diversas áreas que ele explorava. Então, todo mundo sabe, já ouviu falar que ele estudava anatomia, ciência, botânica, astronomia, enfim, ele foi realmente um polímata, ele se dedicava a várias áreas de estudo. E dentre delas, talvez a mais conhecida seja a arte. Porém, pouca gente sabe que Leonardo da Vinci e outros pintores da Renascença eles aprendiam as primeiras lições de pintura copiando as obras de seus mestres. Então, o mestre de Leonardo da Vinci foi Andrea Verrocchio, e Leonardo aprendeu a pintar basicamente copiando as obras de seu mestre. E se eu, Ana Lívia Beck, quero fazer obras nesse estilo mais clássico, eu preciso entender na prática, preciso experimentar como esses artistas alcançavam um nível tão perfeito nas artes. Então, resumindo, é por isso que eu decidi fazer essa obra, para entender a mente e a técnica de Leonardo da Vinci. Mas, como todo bom artista clássico, eu não iniciei essa obra diretamente. Então, eu fiz estudos antes de fazer a obra que iria ser a obra final, a Mona Lisa. Então, eu iniciei fazendo um retrato da obra em preto e branco no meu sketchbook de retratos. E ficou assim. Sinceramente, na primeira vez que eu fiz, eu olhei e achei que estava muito parecido. Sério, eu olhei e falei, nossa, ficou parecido, consegui um resultado legal. Mas conforme eu fui comparando com a imagem, eu vi que não estava bom. Eu gostei do sombreamento em geral, consegui entender já mais ou menos como seria fazer as luzes e sombras na obra, mas eu percebi que ia ser difícil desenhar essa expressão da Mona Lisa. Por isso eu resolvi fazer mais um estudo, de novo desenhar ela, e agora eu já ia aproveitar e experimentar um pouco de cor. Então eu fiz o segundo estudo em aquarela. Vou mostrar para vocês. Confesso para vocês que quando eu terminei esse, eu gostei das cores, também consegui dar uma estudada nas cores, mas eu não gostei de muita coisa aqui. A primeira delas foi o rosto, que novamente não me agradou. Ainda não estava do jeito que eu queria. A segunda coisa foi a roupa. Não estou muito acostumada a pintar roupa com aquarela, então não gostei muito do resultado de como ficou aqui. Sem contar que eu também me esqueci que eu iria ter que fazer uma técnica diferente aqui nessa parte, onde tem alguns detalhes em dourado, em relevo na roupa dela. Eu simplesmente me esqueci disso e pintei, e aí depois não consegui dar aquele efeito. Mas, enfim, eu consegui pelo menos prestar atenção em coisas que eu teria que me atentar mais tarde. Depois que eu terminei esses dois estudos, eu consegui entender que eu iria ter que fazer o esboço com muita calma e muita atenção, porque eu também não uso técnicas de esboço no sentido de mesa de luz, grid, tá? Eu faço linhas proporcionais pelo olho, então não uso técnicas de esboço
prontas nesse sentido. Eu queria um resultado bom nesse desenho, então eu resolvi fazer um contrato, um comprometimento comigo mesma de que eu iria fazer essa obra com calma, com paciência. Enfim, os estudos foram muito bons, porque eu poderia ter errado isso direto na obra final. E aí ia ser pior, porque eu ia ter que refazer, ou enfim, ia ser realmente pior. Então é importante vocês fazerem estudos para entender a obra mais profundamente. Mas agora chegou a hora de eu mostrar para vocês como, enfim, ficou a obra final da Mona Lisa. Depois disso eu vou falar sobre as minhas principais dificuldades e outras coisas sobre isso. Vou deixá-la aqui no meu lado enquanto eu vou apontando e falando as coisas para vocês. Primeiramente, falando sobre a técnica que eu utilizei na pintura, eu usei giz pastel seco com um lápis de cor. Então, eu iniciei pintando ela pelo fundo, certo? Pelo céu e pela paisagem. Então, o céu eu fiz basicamente só com giz pastel, utilizando aquela espátula para esfumar, para espalhar esses pigmentos em pó do pastel pela folha. Vou fazer outros vídeos falando mais sobre técnica, tá? Porque eu vou falar um pouco mais resumido essa parte. E utilizei lápis de cor também. Você consegue usar o lápis de cor por cima do giz pastel. Então, em várias partes eu usei o giz como base, para dar uma base ali de cor sólida já para os tons, enfim. E depois eu vinha detalhando e fazendo sombras mais fortes com o lápis de cor, tá? Resumindo, foi isso. Sinceramente, eu ainda não tinha percebido que a paisagem da Mona Lisa é extremamente complexa e bonita. Foi algo muito prazeroso de se pintar. Confesso que eu achei que ia ser uma parte chata, mas foi uma das melhores partes de pintar. Depois eu fui direto pro cabelo e pro rosto. Então, o cabelo foi tranquilo. Confesso para vocês que eu nunca tinha percebido que a Mona Lisa tem um véu, tá? Talvez isso seja óbvio para alguns de vocês que já saibam, mas eu nunca tinha percebido. E eu também nunca tinha reparado que o cabelo dela é cacheado. Para vocês verem como, mesmo eu sendo uma artista, ainda não tinha reparado em tantos detalhes da obra. Mas, enfim, essa obra me aproximou muito da Mona Lisa e de Leonardo da Vinci, porque dá para ver a genialidade dele em compor toda essa obra. Na parte do rosto, eu fiz o esboço com muita calma, como eu falei para vocês. Tive que refazer várias vezes os olhos, o nariz e a boca. Acho que eu refiz umas 5 vezes até ficar do jeito mais parecido possível. E confesso que eu gostei bastante de como ficou, tá? Mas falando sobre a pintura do rosto, aqui eu vi como o esfumato de Da Vinci é realmente quase perfeito. Eu tive que fazer com bastante calma toda a transição de luzes, sombras e tons, porque é uma obra que é muito suave, né? Não tem sombras tão blocadas, são sombras que quase não se percebe o degradê. Então eu tive que pintar cada camada com muita calma. Uma coisa muito interessante aqui é que eu coloquei em prática um ensinamento que Leonardo da Vinci tem no livro dele, que eu vou mostrar para vocês. Eu li esse livro há um tempinho atrás, e aqui eu aprendi muitas coisas sobre Leonardo da Vinci que eu nunca tinha lido em nenhum outro lugar. E uma delas é que Leonardo sempre dava pausas quando ele estava fazendo uma obra e dava tempo para visualizar ela antes de iniciar e durante o processo. Então, por exemplo, os estudos que eu comentei era o tempo onde ele visualizava antes, né? Onde ele conseguia entender o que ele estava errando, o que ele iria fazer diferente na composição. Já o tempo durante o processo é aquele momento que você sabe que se você desenhar, não vai sair tão bom. Então ele dava tempo para respirar, ia fazer outra coisa, outras artes, para conseguir fazer aquela obra com a maior dedicação do ser dele possível. E eu tentei colocar isso em prática aqui. Então, teve alguns dias, por exemplo, que eu sabia que eu não estava muito bem ou que eu não estava realmente no clima para desenhar. Então, eu dava um tempo, eu ia fazer outra coisa, desenhar outra coisa ou ler um livro. E eu sentei e desenhei a Mona Lisa só quando eu sabia que a minha mente ia estar clara e limpa
para focar e fazer aquilo ali com a maior dedicação possível. Então, esse foi um ensinamento que eu aprendi aqui nesse livro Pensando como Da Vinci. Inclusive, eu estou pensando em esse vídeo virar uma série de vídeos Pensando como Da Vinci. O que vocês acham? Talvez eu até já coloque o título como esse vídeo sendo o primeiro da série. Mas enfim, vamos voltar para a obra. A parte das mãos também foi uma parte que, novamente, como o rosto, tive que fazer com bastante calma. Também é uma parte que o esboço em si já é muito suave, né? A posição das mãos passa uma leveza, uma elegância digna de Leonardo da Vinci. E a pintura foi também bastante calma, com bastante foco. Fiz o meu melhor aqui. E na parte das roupas, confesso para vocês que roupas é a minha maior dificuldade no desenho realista, tá? Porque é uma das partes que eu não tenho muita paciência para fazer. Mas eu pensei, se eu quero um resultado bom, eu preciso aprender a ter paciência. Então eu fiz isso aqui também com a maior calma possível, prestando atenção em cada parte que eu ia pintar e gostei do resultado. Se eu fosse resumir o que essa obra me ensinou, é que o maior segredo da pintura não é nenhuma técnica mágica, mas simplesmente a paciência. Porque muitas vezes quando eu estava errando nos estudos e no próprio esboço daqui, eu achei que eu seria incapaz de fazer a Mona Lisa com tanta proximidade da de Leonardo da Vinci. No entanto, quando eu entendi que era só ter paciência, refazer quantas vezes fosse necessário até ficar bom, ficou bom, de fato. Não ficou perfeito, e acredito que nesse mundo ninguém alcança a perfeição de fato. A perfeição só está na natureza e em Deus. No entanto, eu fiz o meu melhor aqui, consegui atingir um nível que me dá orgulho de dizer que eu fiz esse desenho. E eu espero que vocês também tenham gostado. E para você, artista que está buscando evoluir nas suas técnicas, no seu escopo artístico, recomendo muito que você copie obras de mestres. E um desafio para você, desenhe a Mona Lisa também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse papinho que eu bati aqui com vocês, e também da obra em si. Comentem aí o que vocês acharam. E também me deem ideias e sugestões de próximos vídeos, o que vocês gostariam de saber, quais coisas vocês acham que seria interessante eu trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Também te convido a me seguir no Instagram para acompanhar as artes também por lá, @AnaBeckArt. Comenta, curte, compartilha, enfim, e vivam arte!